E hoje, amados ouvintes, nós vamos falar sobre alcoolismo. Nós sabemos que o crente, ele não bebe, ele não toma bebida alcoólica, né, Maria Cláudia? O crente verdadeiro, ele não toma nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Claro, a Bíblia fala para nós não nos embriagarmos, porque com a bebida alcoólica vem várias coisas, inclusive a contenda, Sim. Né, a prostituição, a pessoa, adultério, impureza. Sim. Então a pessoa perde o controle. Sim, né? sim, é verdade. Então, a embriaguez, inclusive, é um pecado que não deixa a pessoa morar no céu, porque a Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Então, é um pecado que, inclusive, impede a salvação. Então, o crente não bebe. Ah, mas eu vou beber e eu não vou ficar embriagado. Ninguém tem esse autocontrole, ninguém pode dizer isso. Ninguém sabe exatamente qual é a dose que vai deixar embriagado. Ninguém sabe se depois que começou a beber vai conseguir parar de beber, porque a única maneira da gente ter certeza que não vai se embriagar e que não vai se viciar é não beber nunca. Essa é a única maneira. Então nós sabemos que o crente não bebe, mas nós temos pessoas que nos ouvem agora, que não são crentes, e temos pessoas também que são servos do Senhor, mas que tem alguém na família que é alcoólatra, né, Maria Cláudia? Muitos parentes de servos de Cristo que são alcoólatras ou alcoolistas, né? Sim, com certeza. E também existem pessoas que são cristãs e que acabam entrando nesse laço do maligno de dizer, não, eu tenho controle, eu vou começar só um pouquinho, né, socialmente. Uhum. Quantas pessoas que nós conhecemos que começaram socialmente e acabam perdendo o controle justamente porque é uma doença, né? É uma fraqueza que dá uma brecha para o inimigo. Todos os alcoólatras começaram a beber socialmente. Ninguém virou alcoólatra do dia para a noite. A pessoa sempre começa a beber socialmente. Todos eles, é a mesma história. Começaram a beber socialmente, perderam o controle e viraram alcoólatras. E nós sabemos que o alcoolismo é uma doença. Ela é uma doença mesmo. E é caracterizado pela vontade incontrolável de beber, falta de controle ao tentar parar a ingestão. Tem um fenômeno chamado tolerância ao álcool, ou seja, é necessário doses cada vez maiores para conseguir o mesmo efeito, para sentir os mesmos efeitos da bebida. Dependência física, que se manifesta com sintomas físicos mesmo, né? Nas situações de abstinência, né? Nós temos aqui sintomas de abstinência como náusea, suor, tremores e ansiedade, inclusive chama-se delirium tremens, né? Porque a pessoa treme muito, né? E tem a predisposição ao alcoolismo. Nós sabemos que além da conhecida predisposição genética para a dependência, outros fatores podem estar associados, como ansiedade, angústia, depressão, insegurança, fácil acesso ao álcool, condições culturais. E por estar muito relacionada à questão social, muitos adolescentes, né, Maria Cláudia, começam a beber em festas, né, até para se desinibir, né, pessoas que às vezes querem se desinibir, porque no começo o álcool ele desinibe, né, e começam a beber em festinhas, em reuniões, né? Com certeza, eu acho que aí é o maior perigo, né? Muitas pessoas perguntam, mas por que ser tão radical? Eu tenho certeza que nesse quesito tem que ser radical mesmo, porque sim. Quantos adolescentes que começaram de uma forma tão inocente, porque como a irmã Rosa falou, não é, tem acesso em casa, aquela cerveja, aquela pinga, enfim, não sei exatamente né, o que as pessoas têm, mas geralmente, às vezes os pais nem bebem, mas tem aquilo em casa. Para as visitas, né? E os filhos começam a reunir os amigos e começam a se reunir e beber juntos e perdem completamente o controle. Do mesmo jeito que você não vai deixar seu filho experimentar cocaína, eu creio que nenhum pai em sã consciência vai deixar o filho experimentar cocaína, você não deve deixar seu filho experimentar álcool também, porque é uma coisa avassaladora a dependência do álcool, terrível, que destrói não só a pessoa, mas destrói famílias também.
e você não vai deixar o seu filho experimentar isso, nem experimentar. E nós sabemos também que os adolescentes, quando a criança ela entra na adolescência, tem um fenômeno no cérebro chamado poda de sinapses, ou seja, aquelas sinapses, aqueles circuitos, né, que funcionavam no cérebro da criança, eles têm que ser podados, né, para começar um novo circuito para formar o cérebro do adulto. Então, nessa fase é a formação das novas sinapses. E se a criança, no fim da infância ou no início da adolescência, ou mesmo durante a adolescência, ela começa a ingerir qualquer substância que vicia, seja droga, seja álcool, seja tabaco, ela vai formar no cérebro dela um circuito só para aquela substância, no caso, para o álcool. Então, se ela começar a beber na adolescência, ela vai formar no cérebro dela um circuito só para o álcool. E aí, quando entrar na vida adulta, ela está totalmente viciada e é muito mais difícil um adolescente que começou a beber sair da dependência do que um adulto que começou a beber depois de adulto. Por quê? Porque forma esse circuito só para o álcool. Então, os pais devem ficar muito atentos quanto a isso, não brincar com isso, porque o álcool ele é terrível. O álcool nós sabemos que junto com o tabagismo, né, ele é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diversas doenças. Quando utilizado por tempo prolongado, ele tem ação tóxica sobre vários órgãos. O uso constante causa dano ao sistema nervoso, pode causar demência, diminuição da sensibilidade e força muscular nos membros. Outras possíveis consequências são: no estômago pode causar gastrites e úlceras, no fígado pode desencadear hepatites, acúmulo de gordura, cirrose e até câncer. No pâncreas gera pancreatite e também câncer. No sistema circulatório aumenta o risco de miocardites, pressão alta, acidente vascular cerebral, aterosclerose e câncer em vários outros órgãos, como no trato intestinal, na bexiga, na próstata, etc. E altera todo o relacionamento social, né? Quem tem um alcoólatra na família sabe a tragédia que é para a vida familiar, para a vida social, não é, Maria Cláudia? Com certeza, a pessoa vai se matando e vai matando a família ao mesmo tempo, além desses problemas, né? Quando a pessoa usa, quando ela tem ansiedade. Quem que não tem ansiedade hoje? Quem que não tem, não é? A depressão creio que a irmã Rosa já deve ter falado aqui, não é? Uma das doenças principais do nosso século. Quem é que não tem essa tentação de querer ter uma fuga? Né? E o álcool é apenas uma fuga que acaba só atrapalhando toda a vida da pessoa. A pessoa vai ficar cada vez pior. Entra num buraco e não sai mais daquele buraco. Sem fundo, né? E o tratamento, bom, tem que procurar ajuda médica, com certeza, até para desintoxicar. Porque se a pessoa que está viciada, ela parar de beber de repente, ela pode ter os sintomas de abstinência, então ela tem que fazer desintoxicação, muitas vezes usar medicamentos, precisa de aconselhamento, fisioterapia, mas o principal, né, Maria Cláudia, é ter Jesus, né, porque na palavra de Deus, em João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu era dependente de álcool e há 26 anos eu não ponho uma gota de álcool na minha boca, há 26 anos. E a Maria Cláudia, que é minha filha, que está do meu lado, é minha testemunha, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Faz 26 anos que o Senhor Jesus me libertou totalmente disso e eu glorifico a Deus por isso, né, Maria Cláudia, porque realmente é muito difícil sair do alcoolismo, assim como é muito difícil sair do tabagismo, das drogas, de todos esses vícios, mas o Senhor Jesus liberta de todos eles. Com certeza esse é um testemunho de cura, né, irmã Rosa? É de cura. Eu cura e libertação, né? Eu acredito que os ouvintes que agora
não é? Estão pensando naquela pessoa tão querida, eu creio que você deva levá-lo ou levá-la ao hospital, ao tratamento, não é? E traga também... Não somos o tratamento médico, né, Maria Cláudia? Traga ao pronto-socorro de Jesus, porque são as duas coisas. O Senhor, ele vai curando a alma e o espírito, né? E os médicos também, eles fazem a parte deles, porque creio que existem momentos que é preciso até uma intervenção médica. Até uma hospitalização, às vezes, né? Então, mas eu volto a dizer, em João 8,32 está escrito sobre Jesus, porque Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.